Olá, eu cumprimento todos com a paz do Senhor e quero dizer para você que nós vamos agora dar sequência ao nosso assunto da Escola Bíblica Dominical, mas apresentando para os irmãos e para tantos quantos estiverem conosco hoje participando, alguma coisa relacionada à Escola Bíblica de hoje, já adiantando algum assunto, alguma informação, para que você possa ter condições de entender já o assunto da Escola Bíblica, isso vai facilitar bastante. Muito bem. O nosso tema continua, então, sobre o título, né? O Senhor Jesus revelado no Apocalipse, no livro de Apocalipse, né? Estamos ainda neste capítulo de hoje, o 22, fazendo aqui um encerramento do nosso assunto sobre Jesus no Apocalipse. E isso, portanto, vai te capacitar agora a fazer uma conclusão a respeito do assunto. E a primeira pergunta que foi mencionada, ou que foi ditada para esta escola bíblica, ela diz o seguinte, vamos ler. Em Apocalipse capítulo 22, verso 1, e em João capítulo 7, verso 38 e 39, a pergunta é a seguinte: a que se referem profeticamente as expressões rio puro da água da vida e rios de água viva? Muito bem, quem vai nos dar essa resposta vai ser o nosso irmão lá do Ceará, é o Marcos Moreira. O Marcos Moreira é um obreiro nosso, da nossa igreja ali em Fortaleza. Marcos, muito bem-vindo, à paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo aqui a pergunta da EBT, a primeira resposta, em Apocalipse capítulo 22, o verso 1, né? A resposta, ela fala exatamente a maravilha que este livro, qual que o seu autor é Deus, e ele permanece vivo. Ele mesmo diz assim, um rio de águas vivas, referente profeticamente ao derramamento do Espírito Santo que aconteceu ali no Pentecoste. E até hoje, os dias de hoje, acontece ainda no nosso meio o derramamento do Espírito Santo. Então, Marcos, muito bem colocado, porque esta expressão, quando ela fala a respeito de rios de água, d'água viva, foi um momento em que o Senhor Jesus estava se referindo ao derramamento do Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, né? O Senhor Jesus disse, rios d'água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Isso mostra, então, que é exatamente o resultado da operação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E profeticamente, né, o rio puro de águas da vida, da água da vida, já fala sobre a presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo presente no meio da igreja e ele também lá na eternidade junto ao Pai e ao Filho, né? Conforme o próprio versículo diz, né? Que procedia do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Então esse rio de água viva é de onde vai fluir da presença do Pai e do Filho a eterna bênção, né? As bênçãos do Senhor sobre a igreja ali arrebatada na presença do Senhor. Muito boa colocação, obrigado pela sua participação, viu? A paz do Senhor, meu irmão. Muito bem, vamos então à segunda pergunta. E a segunda pergunta ela diz assim: ao comparar Apocalipse capítulo 22, verso 5, com João capítulo 8, verso 12, a pergunta é: qual é a promessa para aquele que segue Jesus? Ou seja, que anda de acordo com a vontade de Jesus. Então, a pergunta requer uma tarefa que é: faça a relação profética disso aí. Vamos então, quem vai nos dar essa informação vai ser o nosso irmão, o Sérgio Gonçalves. O Sérgio Gonçalves, ele é obreiro da nossa igreja lá em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Sérgio, muito bem a sua participação hoje aqui conosco. Obrigado pela sua participação. A paz do Senhor. Pode falar então. Vamos dar uma resposta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 2. Ao comparar Apocalipse, capítulo 22, verso 5, com João, capítulo 8, verso 12, qual é a promessa para aquele que segue Jesus? Faça uma relação profética. A promessa é que nós viveremos eternamente na presença do Senhor Jesus, contemplando a glória de Deus e sendo iluminado por Ele. O texto, lá em João 8,12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
A paz do Senhor Jesus. Ou seja, é interessante isso, né? Porque quando o texto diz quem me segue não andará em trevas, ou seja, quem segue a Jesus, quem segue a revelação, quem atende a revelação, quem usa a revelação, esse não anda em trevas. O que é trevas? Trevas é lugar onde não se tem luz. O que é luz? Luz é revelação. Então, quem segue a Jesus, ele tem sempre revelação, né? Ele não anda em trevas, ele não anda na escuridão, na cegueira espiritual, né? Mas, pelo contrário, ele terá como resultado disso a luz da vida, ou seja, vida eterna. Muito bem colocado na sua resposta. A relação profética está exatamente nisso, né? Lá na eternidade, aquele que segue a Jesus aqui, né? Que andou seguindo a Jesus aqui, lá na eternidade ele terá a luz eterna, a presença de Jesus eterna, segundo ali o verdadeiro conselho de Deus, né? Obrigado pela sua participação, glória a Deus. Então, irmãos, vamos para agora a nossa terceira pergunta, que é a seguinte, vamos lá. Ao ler Apocalipse, capítulo 22, verso 14, quais os direitos garantidos àqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Faça a relação profética. Vamos ver então que direito é esse garantido àqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E quem vai nos falar isso é a irmã Valéria. Valéria Martins, ela é um grupo de senhoras, da nossa igreja lá em João Pessoa, no estado de Paraíba. Irmã Valéria, muito bem-vinda. A paz do Senhor, pode dar a resposta. Irmãos, a paz do Senhor. A associação entre João 8, verso 12, quando a palavra nos relata, né? E falou Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, enquanto estamos aqui no mundo, nós precisamos crer nesse verso que nós acabamos de ler e andar nesta luz e estar com Jesus. É o nosso processo até o dia do arrebatamento. Se assim permanecermos, nós teremos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E então nós viveremos o que está em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 5, que relata: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Lá nós não estaremos mais na obra criadora, nós estaremos na obra redentora, com o Senhor, aquele que é a nossa luz. Então essa é a relação profética que o Senhor tem para nós. Enquanto aqui estamos, temos que crer e caminhar na luz. E alcançaremos então a eternidade ao lado do nosso Deus, a quem nós tanto amamos e a quem nós muito almejamos. A paz do Senhor. Muito bem, irmã Valéria, aquele direito que o homem perdeu, né, lá no Éden com o pecado, agora ele é reavido, né? O Senhor Jesus consegue agora dar esse direito ali de comer da árvore da vida. Esse é o primeiro direito. E não só comer da árvore da vida que está no meio do jardim, mas também entrar na cidade, entrar pelas portas, né, da cidade. Muito bem colocado ali, aquelas portas são inclusive 12 portas, né? 12 fala da doutrina, a doutrina dos apóstolos. Então, na verdade, a doutrina dos apóstolos qual é? Jesus está vivo. Então, somente através da doutrina dos apóstolos, das 12 portas, ou seja, de Jesus vivo, que nós então temos acesso à vida eterna. Percebeu isso? Coisa maravilhosa, né? Agora, a relação profética realmente é essa. Nós devemos sim manter as nossas vestes puras, né? Purificadas pelo sangue do Cordeiro, nossas vestes espirituais, a nossa salvação, né? Sempre mantida pela misericórdia do Senhor. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, nós vamos agora para a pergunta das crianças, intermediárias e adolescentes, cujo tema do estudo é a boa escolha de Ruth. E a pergunta, que é a pergunta número 4, ela diz assim, leia Ruth, capítulo 2, versículo 2, e responda, o que Ruth foi fazer no campo e o que aconteceu com ela? Então agora temos aqui algumas respostas das nossas crianças, intermediárias e adolescentes. Primeiramente, nós vamos lá no Rio de Janeiro, lá na cidade de Cabo Frio, o grupo de crianças, intermediárias e adolescentes estará ali dando a resposta, inclusive lendo também alguns textos da palavra do Senhor. Vamos ver também lá no Distrito Federal, em Brasília, a igreja de Sobradinho, em Brasília,
o grupo de crianças, intermediários e adolescentes também vai dar uma resposta. E por último, vamos dar um pulo lá na Itália. E lá o nosso grupo de adolescentes lá da nossa igreja em Torino, aquele grupo tão simpático, falando ali em italiano, vai nos dar ali mais uma resposta também a essa pergunta. Amém? Vamos então aos 3 vídeos. O que Ruth foi fazer no campo e o que aconteceu com ela? Ruth foi colher espinhos, e Deus a guiou ao campo de Boaz, e lá ela encontrou muito alimento e cuidado. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth, capítulo 2, versículo 2. A paz do Senhor Jesus! Leia Ruth, capítulo 2, verso 2 e responda: o que Ruth foi fazer? Ruth foi apanhar espigas. Para onde Deus a levou? Deus a levou ao campo de Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. A paz do Senhor! Risponderemo la domanda 4. Leggi Ruth, capitolo 2, versetto 2 e rispondi: cosa andò a fare Ruth nei campi e cosa accade? Ruth, la moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi e spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Andò a spigolare dietro ai miei e si trovò nel campo di Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Trovò grazia agli occhi di Boaz, proprio come noi troviamo grazia agli occhi del Signore Gesù. Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Pace do Signore Gesù! Amém, nossos adolescentes de Torino, nossa amada igreja italiana em Torino, participante ativa da nossa escola bíblica dominical, os nossos irmãos ali sempre ativos, participantes, tivemos um novato agora, né, no grupo, e muito bom isso, essa resposta muito bem dada, muito bem colocada pelos nossos irmãos. Que Deus abençoe, que seja uma grande bênção e que Deus abençoe também a igreja em Torino e o pastor Fernando Catani, nosso amigo, companheiro, fiel ali ao Senhor no trabalho da obra do Senhor na Itália. Depois também temos os irmãos lá do Distrito Federal, muito bem respondido ali, o grupinho animado, dando uma resposta muito segura, né? Também os nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, ali muitos prósperos, né? E animados também, e dando respostas seguras. Nós agradecemos muito essa participação das nossas crianças, intermediárias e adolescentes na nossa escola bíblica dominical. Que maravilha, né? Muito bem, irmãos, vamos então agora à nossa última parte, que é a pergunta que foi dirigida ao grupo de acessibilidade. Então, o tema é o mesmo, né? A boa escolha de Ruth. E a pergunta número 5, dirigida a eles, é a seguinte: leia Ruth, capítulo 2, versículo 2, e responda: o que Ruth foi fazer? Primeira pergunta. Para onde Deus levou Ruth? Ou seja, para onde Deus a levou? Agora, quem vai nos dar essa resposta vai ser do estado do Espírito Santo, ali uma dupla muito bem entrosada ali, né? A Luna e o Guilherme. Luna e Guilherme é da nossa classe de crianças, da nossa igreja em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Muito bem-vindos. Vamos ver a resposta deles dois, então. Luna e Guilherme irão responder a pergunta para acessibilidade. Leia Ruth, capítulo 2, versículo 2 e responda: o que Ruth foi fazer? Para onde Deus a levou? Ruth foi pegar comida no campo. Deus levou Ruth até o campo de Boaz. Lá tinha muita comida. Boaz cuidou bem de Ruth. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus!
Muito bem, a Luna e o Guilherme, muito boa resposta, né? Na verdade, a Ruth foi pegar comida lá no campo, né? Deus levou Ruth até o campo de Boaz e lá tinha comida, né? E Boaz, então, cuidou muito bem de Ruth, né? Foi uma história muito linda ali que mostra a figura de Boaz, simbolizando o Senhor Jesus, né? Da tipologia bíblica, e a figura de Ruth simbolizando a igreja, né, na tipologia bíblica. Muito bem colocado, né? Entenderam bem o assunto, responderam direitinho. Glória a Deus por isso. Amém. Agora sim, irmãos, encerrando aqui essa parte, né, essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós então deixamos aqui para os irmãos o convite para permanecerem conosco na Escola Bíblica propriamente dita, que vai ser daqui a pouco, às 10 horas da manhã, e nós estaremos transmitindo ali o conteúdo doutrinário dentro de um assunto que, inclusive, agora nós estaremos fazendo uma abordagem muito especial ainda sobre o Senhor Jesus, dentro de um outro contexto, e eu vou deixar aqui como surpresa, para daqui a pouco você assistir na Escola Bíblica, que vai ser uma grande bênção, amém? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.